30 anos desempregado e morando com os pais. Tá, a mina quer sair dessa vida ou ela não quer entrar no OnlyFans, mas pra onde que ela vai? Se os homens estão nessa categoria, 30 anos desempregado e morando com os pais, aí não dá, né? Vamos ver isso aqui. Mais pobres, mais infelizes e completamente frustrados. É assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente. Enquanto as gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Apesar de terem crescido em um mundo globalizado e cercados pelas facilidades tecnológicas, as expectativas dessa geração foram quebradas com crises financeiras e recessões que a fizeram quebrar o paradigma pai pobre, filho rico, e lhes rendeu o apelido de geração canguru. Será que estamos diante de uma geração perdida? Ou ainda resta esperança? A teoria social de que um filho tende a superar o pai financeiramente está caindo por terra cada dia mais. Se antes, com o êxodo rural e a popularização do acesso à faculdade, os filhos estavam enriquecendo mais que seus pais, isso definitivamente não está mais acontecendo com as novas gerações. Mas antes de tudo, vamos relembrar quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 1946 a 1964. A geração X são os nascidos entre 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre 81 e 96. A geração Z, entre 97 e 2012, e de 2013 para cá, a geração Alpha. Enquanto os Millennials entram no grupo da meia-idade, a geração Z enfrenta a entrada no mercado de trabalho, e ambos sofrem o mesmo, a descrença. Nessa mesma fase, os Baby Boomers passavam por mudanças ideológicas que a Guerra Fria e o regime militar trouxeram. Por conta disso, eles valorizavam a estabilidade, cargos que lhes garantissem a segurança financeira pelo resto da vida. Já a geração X, quando adentrou a vida adulta, passava a ter um vislumbre da globalização e passavam por um momento de instabilidades políticas e financeiras. No Brasil, por exemplo, a hiperinflação. Por conta disso, o objetivo dessa geração se tornou um investimento no futuro e o status, o que se resumia em comprar um imóvel e um carro. Mas os jovens de hoje não acreditam que possam fazer o mesmo. Essa geração cresceu cercada por otimismo. Eles passaram a infância em um mundo globalizado, facilitado pela chegada das novidades tecnológicas como o celular e a internet, e também pela estabilidade tanto política como econômica. Mas então, bem quando iriam adentrar o mercado de trabalho, uma recessão financeira histórica. Em 2020, uma reportagem do The Washington Post considerou a geração Millennial como a mais azarada da história. O especialista em Millennials, Jason Dorsey, resume em uma entrevista para a BBC News Brasil da seguinte forma: de muitas formas, os Millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos Millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. Olha só, não foi exatamente o que eu falei? Histórico de inflação, juro negativo, nós retrocedemos 10 anos. Então assim, nós estamos pior do que estávamos em 2014, entendeu? Ano de Copa do Mundo, Brasil tomando 7-1 e governo da Dilma. Nós estamos pior do que estávamos em 2014. Foi exatamente o que eu falei. Então, é óbvio que os salários estão estagnados, o custo de vida aumentou, que tudo hoje em dia tem a ver com dinheiro. E é por isso que não tem muito o que fazer mediante essa realidade. Você vai ganhar R$2.000, só que o carro hoje que você quer comprar é R$70.000. Uma casa hoje é 350, 400 mil reais, uma casa básica, entendeu? Num lugarzinho ok. Muitas vezes, se você tiver que pagar aluguel, você vai pagar R$3.000 de aluguel para morar em 16, 18 metros quadrados. A conta não fecha. Novamente falando. Esse é o diagnóstico da grande parte das pessoas atualmente. Explicando, foi considerada por alguns especialistas como a pior crise financeira desde a crise de 29, que se estendeu por pelo menos 3 anos e ocasionou uma recessão financeira mundial, afetando inúmeros países ao redor do mundo e alguns que não se recuperaram até hoje. Em outubro de 2009, atingimos a taxa de 10% da população mundial desempregada, afetando principalmente os jovens trabalhadores. Na época, os millennials possuíam entre 18 e 28 anos, e muitos deles estavam terminando a faculdade e entrando no mercado de trabalho.
Entre jovens com 20 a 24 anos, a porcentagem de desempregados atingiu 15,8% e a de adultos entre 25 a 34 anos foi de 10,6%. Os millennials se viram inseridos na vida adulta quando o mundo sofria uma crise financeira fortíssima. O mundo batia recordes de desemprego, a economia se tornava instável, a inflação era descontrolada e países quebravam. Aqueles que conseguiram um cargo tiveram que aceitar salários abaixo da média e adiar sonhos. Para se ter uma noção do quanto os millennials foram afetados, o The Washington Post fez um gráfico comparando o crescimento do PIB ajustado à inflação dos primeiros 15 anos da entrada no mercado de trabalho de cada geração. Os millennials tiveram o menor crescimento de todas as gerações anteriores dela desde o final do século XVIII e início do século XIX. Ou seja, enquanto os baby boomers viram um crescimento econômico de quase 40%, a geração X de mais de 30%, os millennials tiveram um crescimento de menos de 20%. Um estudo realizado em colaboração com a Federal Reserve Board percebeu que nos Estados Unidos o patrimônio líquido de uma família formada por millennials é 40% menor que o de uma família da geração X em 2001 e 20% menor que de uma família de baby boomers em 1989. No Brasil, essa geração somou a recessão econômica mundial com a crise econômica de 2015, quando o país viu o número de desempregados aumentar 38,1% no espaço de um ano, e 10 milhões de brasileiros enfrentaram a fila do desemprego. Dentre esses 10 milhões, 26,3% procuravam o primeiro emprego e 33,4% tinham de 18 a 24 anos, sendo assim os mais atingidos. E eles não tiveram oportunidade de se recuperar quando a pandemia atingiu todo mundo e ainda varreu junto à geração Z que começava a ser inserida no mercado de trabalho. Quando a pandemia parou o mundo, milhões de empresas fecharam as portas para sempre. Outras tiveram que mudar para o modelo home office, alguns setores de trabalho simplesmente minguaram e no meio de toda essa bagunça uma geração procurando pela primeira oportunidade no mercado de trabalho. Mais da metade dos jovens entre 18 e 23 anos perderam o emprego ou tiveram um familiar demitido ou com salário reduzido durante o período da pandemia. Isso formou nessas duas gerações uma grande insegurança profissional, onde a educação nada pôde determinar. Eles precisam lidar com a alta competitividade, com a flexibilização de regras trabalhistas e a alta inflação. Por conta de todas essas questões, essa geração precisou adiar planos como casamento, ter filhos, comprar um imóvel ou automóvel. É isso aí, gente. Pesado, né? Mas é verdade. Agora imagina o seguinte, se você tá com 30 anos, desempregado e morando com os pais, se você teve que adiar seus planos financeiros, a realidade e os objetivos que você almejava ter não vieram, por quê? Por uma questão bem básica. A verdade é o seguinte, cara, se você hoje, ainda cair nessa história de que o homem tem que ser provedor, homem de verdade é isso, homem de verdade é aquilo, né? O resto, todo mundo é menino, todo mundo é infantil, porque não chegou nesses estágios da vida, não chegou nesse patamar, cara, você está sendo idiota. As situações são diferentes, os paradigmas são diferentes, as coisas, enfim, a realidade econômica é diferente. O que você precisa é não parar, não estagnar e não jogar a toalha, não desistir. Você tem que continuar tentando, você vai precisar de mais esforço, assumir mais risco. Mas, cara, não dá pra você querer exigir de si mesmo uma coisa que é impossível de acontecer. Você não vai voltar pros padrões dos boomers, entendeu? Não vai voltar pro padrão da geração X. É uma realidade totalmente diferente. Eu tenho que deixar isso bem claro pra vocês. Pô. O mundo tá diferente. Tá tudo diferente. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.